Vamos falar sobre os bastidores políticos que fervilham, Beto Almeida. As informações dos bastidores políticos apontam que o governo federal deve deixar para 2024 a definição sobre o comando da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, em uma tentativa de neutralizar desgastes com os aliados e evitar prejuízos na pauta de votação dos projetos que interessam ao Palácio do Planalto e, nesse momento, tramitam no Congresso Nacional. Se os articuladores políticos do governo imaginam que a estratégia pode adiar conflitos, do outro lado o sentimento vai na direção contrária. A avaliação é que quanto maior for a demora para acomodar aliados em cargos estratégicos como a FUNASA, maior será o descontentamento na base política. A presidência da FUNASA, jornalista Beto Almeida, é disputada pelo PSD, Republicanos e União Brasil. O PSD chegou a indicar o nome do ex-vice-governador do Ceará, Domingos Filho, mas as articulações, por enquanto, não prosperaram. É uma disputa que, além do cargo que é considerado estratégico pela força política e eleitoral, tem também, somente em 2023, um orçamento de 2 bilhões e 900 milhões de reais. Assunto que nós trouxemos nesta semana aqui no Alerta Geral. Ninguém sabe, viu, Luciano, se essa tática de manter os partidos aí do Centrão, e eu tô falando naturalmente daqueles partidos que estão aí entrando na pauta de apoio ao governo federal, do PSD, do Republicanos, do União Brasil, se vão entender isso que o governo está pretendendo. A justificativa do Zenu, utilizado pelo governo e pela sua base aliada, é até razoável. Ele diz que teme, por exemplo, que pautas que são prioritárias para ele no Congresso Nacional, como, por exemplo, a própria elaboração e votação do orçamento de 2024, possa ser prejudicada em virtude dessas conversas, dessas buscas pelo controle de órgãos federais, como é o caso da FUNASA e também da Caixa Econômica Federal. Só que será que aí esse impasse não faz piorar? É isso que... Essa interpretação entre líderes partidários que estão de olho e ao mesmo tempo impacientes com a falta de articulação e definição do governo sobre esses cargos federais. E aí, Luciano, eu até entro numa compreensão também do lado oposto dos partidos, porque na realidade eles se sentem que estão sendo literalmente cozinhados, como se diz, em banho-maria. A tentativa aí do Planalto de ainda não fechar esses acordos, a conta não bateu ainda, e isso naturalmente vai deixar ainda mais irritados e provavelmente criar dificuldades para o governo nessa reta final do ano de 2023. E aí, em vez de se auxiliar, de dar o plus que o governo queria no apoio desses partidos e da bancada dos parlamentares que compõem esses partidos, a coisa vai piorar. Nessa agenda tem também debate sobre o orçamento da União de 2024, porque o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Danilo Forte, quer mudar o conceito de emendas parlamentares, Beto Almeida? Exatamente, Luciano. E olha só, são as chamadas emendas de liderança. Esse é um ponto, porque a gente sabe o seguinte, o que tem acontecido? O orçamento, a cada ano, ele tem, de certo modo, se descentralizado mais das mãos do governo e centralizado muito fortemente no poder do presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional. E o que isso tem feito, Luciano? Muitas dificuldades, principalmente para o governo administrar a parcela do orçamento e naquela parte de liberação de emendas, que tem se tornado cada vez mais impositivas. O grande questão agora é que o Danilo Forte, o deputado federal Danilo Forte, prevê uma reação do Congresso para diminuir esse poder do governo sobre essa definição do contingenciamento que é necessário para cumprir a meta fiscal. Então, ele está propondo, já que ele é o relator da LDO, né, lá na Câmara dos Deputados, ele pediu um estudo a técnicos na Comissão Mista de Orçamento sobre a viabilidade da implantação da emenda de liderança. É um novo tipo de emenda. A criação desse tipo de emenda, que teria um caráter impositivo, claro, porque se não for impositivo não faz sentido, foi sugestão, segundo Danilo Forte, de alguns líderes da casa. Ou seja, há um sentimento forte aí de que a casa precisa ter um orçamento cada vez mais impositivo com a força maior do legislativo. Então, o Danilo diz o seguinte, ele não avaliou ainda o mérito da proposta, apenas, por enquanto, a viabilidade dela. Mas não tenha dúvida, Luciano, é uma tentativa da Câmara, dos deputados, em garantir o maior controle sobre o orçamento. Isso agrada ao governo? É claro que não agrada. É claro que o governo tenta reagir.
Estourou o tempo aqui, Beto Almeida, no primeiro bloco, e daqui a pouco vamos falar, Beto Almeida, sobre outros assuntos que mexem Crise com no o dia a dia. PDT, né, Luzenor? Porque tem a juíza que deu um prazo aí de 5 dias para André Figueiredo e Cid Gomes se manifestarem sobre o racha do partido. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.